Boa noite, senhoras e senhores. Entrou em vigor a lei que estabelece medidas de proteção. Olha, o governo estabelecendo a proteção do trabalhador como seguro e assistência financeiras a funcionários com Covid e para entregadores de empresa de aplicativo durante a pandemia. Nossa, como o governo é bondoso, como ele é generoso, como ele é caridoso, dando segurança, medidas de proteção para os funcionários. Ó, muito bem, muito bom, governo. O projeto foi aprovado pelo Congresso e Senado, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, muito bom, governo dando aí coisas de graça, né? O Jair Bolsonaro dando coisas de graça porque ele é liberal, porque ele é libertário, né? Aí você olha uma notícia dessa e o que podemos concluir? Podemos concluir que o Estado é bondoso, que o Estado é maravilhoso, que o Estado é generoso, que está dando seguros auxílios de graça para as pessoas? É isso que podemos concluir? Sim, se você for um retardado mental, é isso que você pode concluir. Que se o governo desse isso para todo mundo, é só uma questão de quão bondoso o governo é. Se ele for bondoso o suficiente, ele vai dar isso para todo mundo vai sair da pobreza, todo mundo... Então, como o Lula é mais bondoso, ele tirou 50 quintilhões de pessoas da pobreza. O Bolsonaro já não é tão bondoso assim, então ele tira menos pessoas da pobreza. E os governantes que são malvados são os que não dão coisa de graça, e porque os capitalistas é que são malvados e eles é que não deixam os governos dar coisa de graça, né? Não é isso? Não é assim que funciona a realidade? Funciona a realidade. Se você tiver QI 3,5. É assim que funciona a realidade se você tiver QI 3,5. Um QI se um chimpanzé parecer Albert Einstein perto de você. Então não é isso que a gente pode concluir, porque você obriga uma empresa a dar uma coisa para um funcionário. Isso é o que uma pessoa com QI acima de 70 pensa. Se você obriga uma empresa a dar uma coisa obrigatoriamente para o funcionário, porque caso você não saiba, o governo não pode criar recursos por mágica, ainda não foi desenvolvida a capacidade do governo criar recursos por mágica, assim, ó, fazendo recursos aparecerem do nada. Então você tem que obrigar alguém a dar isso do seu bolso, né? Eu já falei aqui um nível de conhecimento muito acima do que um comunista consegue entender. Então você tem que obrigar alguém a dar aquilo à força. Por isso que se chama de graça. Toda vez que alguém falar tal benefício é gratuito, entenda-se tal benefício é dado à força por alguém que foi ameaçado pela força para fazer aquilo à força. Ameaçado à força porque se a empresa se recusar, ela vai violar a lei e o Estado e vai ser punida por isso. Quando a empresa dá algo que o próprio funcionário não pagaria do dinheiro dele, isso significa o seguinte: primeiro, o custo daquele funcionário aumenta, a receita daquele funcionário não vai aumentar, porque a receita é o que ele é capaz de produzir, continua igual. A diferença entre a receita, o que o funcionário é capaz de produzir para a empresa, e o custo de manter aquele funcionário é o lucro. O que faz a empresa manter o emprego é o lucro. O emprego dá o salário para o funcionário e sobra o lucro para a empresa. Se esse lucro fosse para zero, o que ia acontecer? Não ia existir mais o emprego. Então também não ia existir mais o salário. Para existir o salário do funcionário, precisa existir o lucro do empresário. Não dá para existir uma coisa sem a outra. Ah, mas então por que não tira o empresário? Ué, então tira. Vai lá, pega uma moto e faz o Uber e faz você sozinho, entregando coisas. Por que não se faz isso? Porque os funcionários querem a organização da empresa, a administração da empresa, toda a infraestrutura que a empresa já criou. E isso produz valor para eles, funcionários. Então, mas o funcionário ganha valor às custas do empresário? Mas eu não aprendi isso na aula de sociologia da Federal. Claro que não. Mas você aprende isso com o raciocínio, o cérebro, né? Ou lendo Escola Austríaca. Você não precisa nem ler Escola Austríaca, se você só usar o seu cérebro, você também vai chegar nessa conclusão. Então, quando o custo do funcionário aumenta, o lucro diminui.
Se o lucro diminui, isso significa o seguinte, bom, não está valendo mais a pena manter esse funcionário. Então o que a gente vai ter que fazer para valer a pena? Diminuir o custo também. Diminuir o custo do funcionário, diminuindo o que você vai pagar para ele. Você vai dar os benefícios ali obrigatórios que você perguntaria para o funcionário. Funcionário, você prefere receber esses benefícios ou você prefere receber em dinheiro? Claro que ele vai preferir receber em dinheiro, até porque todos esses benefícios aqui obrigatórios, o funcionário já poderia pagar com o dinheiro dele se ele quisesse antes. Ele só tornou obrigatório. Se o salário do funcionário diminui, o que ele pode falar? Não vale a pena para mim trabalhar nesse emprego porque o salário está baixo. O que significa não vai ter o emprego. Ou a empresa vai dizer não dá para te contratar, ou o funcionário vai dizer não dá para trabalhar. Resultado, não vai ter Uber Eats. Aí o que aconteceu? O Uber Eats está saindo do Brasil. Não vai ter mais Uber Eats no Brasil. Então você que gostava do seu serviço de receber Uber Eats, o funcionário que gostava do salário dele, o empresário que gostava do lucro. Então eu ganho lucro, você ganha seu salário, você ganha o Uber Eats, você ganha a entrega. Todas as partes disso aí estão ganhando, consumidor, o funcionário e o empresário. As três partes estão ganhando. Aí vem uma quarta parte, o Estado, e fala, vou ajudar vocês. Aí o que ele faz? Caga em cima dos três. E agora você não tem mais a sua entrega. Quer Uber Eats? Vai lá buscar. Você não tem mais o seu emprego. Quer emprego? Vai capinar. Pega o seu jardim aí, planta capim, planta cana e vai capinar. Porque emprego de uma infraestrutura, de uma empresa, você não tem mais. E o empresário não tem mais o seu lucro. Ah, quer administrar? Vai jogar, sei lá, vai jogar joguinho aí, SimCity, Banco Imobiliário. Lucrar na vida real não pode, o Estado não quer. Então é isso, parabéns. Que lindo, que coisa linda, motoqueiro, filha da puta. Enfia a moto no rabo, porra. Então, tá. Ninguém oferece uma coisa no mercado sem ter lucro. Exceto na Venezuela. Sabe por que na Venezuela as pessoas oferecem coisas no mercado sem ter lucro? Porque aconteceu o seguinte. O anjo Nicolás Maduro, que é um anjo, ele não é um monstro psicopata ditador, não, ele é um anjo, resolveu imprimir milhões de bolívares. Fez impressoras de bolívares, fez uma indústria de impressoras de bolívares. Quando tinha acabado todo o papel da Venezuela para imprimir bolívar, o que ele fez? Ele teve uma brilhante ideia, já que ele é um gênio. Então ele falou, e se eu colocar zeros à direita do número, na nota? Então ele começou a colocar mais zeros na notas de bolívares. E mais zeros, e mais zeros, e mais zeros. O que aconteceu com os preços? Né? Como o dinheiro não é mágico e não faz produtos aparecerem por mágica, o que aconteceu com os preços? Os zeros foram também para os preços. Olha, caramba. Se eu colocar zeros nas notas de bolívar, os preços lá do supermercado também vão ganhar zeros. Por que será, né? Por que será? Eu não... É muito difícil entender isso para mim. Aí o que aconteceu com os mercados? Subiram os preços? Não, por quê? Porque o Nicolás Maduro previu essa possibilidade. Então o que ele fez? Ele congelou os preços. Ele proibiu você de subir os preços. Você é obrigado a vender por esse preço. Enquanto eu tô aqui com indústria de notas de impressora, de dinheiro. Cara, o motoqueiro, filho da puta. Aí o que os supermercados falaram? Não, tá bom. Então eu sou obrigado a vender no prejuízo. Porra! Eu sou obrigado a vender no prejuízo. Então o que eu prefiro fazer? Prefiro não vender. Prefiro não vender. Não vender, motoqueiro. Puta que pariu. Aí o que o... Tá bom, aí ele não vende. Aí as prateleiras ficaram todas vazias. Aí o que o Nicolás Maduro... Mas como ele era um grande gênio, ele tinha que dar a cartada final. E a cartada final é, não, você é obrigado
a vender. Eu vou usar o meu exército para obrigar à força você a vender no prejuízo. Por que ele não ganhou o Nobel da Paz, Nobel da Economia ainda, né? Então isso foi para vocês entenderem para onde vai levar esse tipo de raciocínio, né? Então o Brasil ainda não chegou nesse nível da Venezuela, mas ele já está chegando perto disso, né? Ele já está chegando perto disso porque ele já está obrigando uma empresa a ter um determinado custo contra a vontade dela e contra a vontade do funcionário. Como não tem mais, não dá mais para fazer, só o emprego continuar funcionando, então não vai ter mais o emprego. Se o Nicolás Maduro fosse o presidente do Brasil, o que ele ia fazer? Ele ia falar assim, tá bom, então eu vou obrigar o motoqueiro a trabalhar. Você vai trabalhar à força. Onde a gente já viu isso existir na história da humanidade, que tem um nome chamado escravidão. Então, parabéns. Parabéns, é diariamente. Não tem mais Uber Eats. Parabéns, é diariamente uma chuva de diarreia. Uma chuva de bosta. Realmente o esgoto a céu aberto. O zoológico a céu aberto. O manicômio a céu aberto. E o povo ainda aplaude. O povo aplaude. O motoqueiro, ele vai lá, ele perde o emprego. Ele perde o emprego. E ele aplaude. Ele fala, que maravilha. Obrigado, meu senhor presidente. Obrigado. Ele perde o emprego e aplaude. Obrigado, obrigado. A pessoa tá com uma trolha entochada no rabo. E ainda aplaude. E esse é o nosso Brasil, esse é o nosso país. Muito obrigado e até a próxima.